Os benefícios da permanência no culto das 9, tivemos o testemunho do missionário Abdala depois no culto das 10h30, e hoje eu quero dar continuidade a esse assunto, tem tudo a ver com um dia, 7 anos, celebração. Quero conversar com vocês a respeito sobre como você pode permanecer na prática. Como permanecer de verdade, esse é o assunto de hoje, mas eu quero, antes de iniciar nossa mensagem, destacar aqui algumas coisas importantes e especiais, dentre elas esse treinamento de evangelismo. Nós estávamos ali, estava tendo uma cerimônia de premiação do cinema na Europa, e o Peter, ele começou a pregar o evangelho com muitos outros jovens. E aqueles jovens que estavam pregando com Peter eram muçulmanos que haviam sido convertidos ao Evangelho através da pregação do Peter nas praças da Europa. O Peter tem pregado em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra e muitos outros países, e ele estará conosco compartilhando. A Europa está passando por um outro avivamento, Deus está fazendo algo extraordinário naquele lugar, e o Peter estará conosco aqui nos treinando, e depois no próximo dia nós teremos uma experiência prática de evangelismo na praça. Eu queria muito que você não ficasse de fora daquilo que Deus está fazendo. Eis que estarei convosco todos os dias. Com quem? Com aqueles que estão cumprindo a missão. Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. E o segundo aviso que eu quero reforçar tem a ver com a capacitação em gestão e liderança. Antes do seu crescimento vem o seu preparo. Antes da sua exposição, você tem que estar preparado, porque a exposição expõe. Se você for promovido, se você crescer mais do que você tiver preparado, esse crescimento vai te levar à queda. Então esse é o investimento que nós estamos fazendo na sua vida, para você se preparar para aquilo que Deus quer fazer. A Chick-fil-A hoje é uma das maiores redes de fast food dos Estados Unidos, além de alguns outros países, são mais de 3.000 lojas, e eles começaram de forma muito pequena, em casa, com uma pequena loja. É uma família cristã que hoje investe 80% de tudo que entra no reino, não abrem as suas lojas aos domingos, e Deus tem dado um crescimento exponencial para eles, e eles estarão aqui compartilhando princípios de liderança e gestão para te potencializar, e tudo isso vai acontecer no dia 23 de agosto, de 8 da manhã até as 19 horas da noite. As vagas já estão esgotando. A Convenção Batista Mineira já pegou 20 vagas, a Rede Batista de Educação já pegou 20 vagas, todos os diretores de unidades estarão aqui. A Touch Peace ali com o pastor, está ali em cima, Marcelei, também o pastor Márcio já pegou 15 vagas para a Touch Peace também, e nós já temos várias empresas cristãs aproveitando, e você não pode ficar de fora. Depois, gente, não adianta ligar, falar: pastor, dá um jeitinho, pastor, eu entrei no site, acabou a vaga, como é que eu faço? Porque é algo muito, muito restrito, tem um material impresso, e a gente precisa se preparar. Então as vagas estão acabando, não deixa para fazer inscrição em cima da hora, tenho certeza que vai ser um grande investimento na sua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, verso 4. João capítulo 15, verso 4. Como permanecer? Nós vamos aprender com Jesus Cristo nessa manhã sobre a arte da permanência. O verso 4, João 15, verso 4, o texto diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, eu vos amei. Permaneçam no meu amor.
Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Feche os seus olhos mais uma vez e faça uma oração muito específica nessa manhã, pedindo a Deus para falar com você. Ele conhece você, Ele conhece a sua história, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa. E Ele pode falar com você nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua presença é real. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é real, Pai. Nós queremos te agradecer porque um dia fomos alcançados pela tua graça e a tua misericórdia. A tua palavra está aqui dizendo que se nós permanecermos no Senhor, o Senhor permanecerá em nós. E nós poderemos pedir o que quisermos e nos será concedido, porque a nossa oração será coerente com a sua vontade. Em cima da tua palavra, nós queremos orar nessa manhã, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, que silencie toda distração, toda ansiedade, toda preocupação, todo excesso de futuro, e que o Senhor venha aquietar a nossa mente, o nosso coração, assim como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. E que o Senhor Deus venha trazer uma palavra específica a cada coração que aqui está, trazendo direcionamento, trazendo conserto, ajuste, Pai. Ó Pai, que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é divinamente inspirada, apta para o ensino e para a correção, e que a Tua palavra cumpra o seu propósito nas nossas vidas nessa manhã, e que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus, amém. Na semana passada nós falamos que quem permanece descobre quem é, quem permanece descobre o seu valor, quem permanece entende o seu propósito, quem permanece encara as provas com coragem e vence na vida, quem permanece alinha a sua vida com o céu e desfruta do florescer e do frutificar. Há muitas bênçãos sobre quem permanece, há muitas bênçãos sobre aquele que está enraizado, há muitas bênçãos sobre aquele que cresceu para baixo antes de crescer para cima. Então a grande questão é, se é um privilégio tão grande permanecer, como eu posso permanecer? O que eu posso fazer para permanecer? E eu quero olhar para Jesus através desse texto, e através da vida dele, do início ao fim, e aprender com ele sobre a arte de permanecer. Permanecer é como dirigir um carro por uma estrada longa. Imagine que você acabou de ser convidado para conhecer as praias de Arraial do Cabo, um paraíso no nosso sudeste, areia branca, fina, um mar cristalino. Imagina que você tem como destino final então as praias de Arraial do Cabo, mas você tem um desafio, chegar até lá. Imagine que nós estamos à beira de um grande feriado, a estrada até lá não será fácil, você vai pegar muito trânsito, engarrafamento, vai ter que pagar pedágio, pode ser que na descida da serra você pegue muita chuva, muita neblina, mas o destino final vale a pena. Quando você se lembra do lugar para onde você está indo, isso te encoraja, mas no caminho o corpo cansa, a coluna não aguenta, chega uma hora que você está dirigindo que te dá sono, dá vontade de parar. E quando você pega aqueles engarrafamentos quilométricos que você pensa até em voltar para trás, aqueles acidentes que param tudo, mas nessa hora o que te faz permanecer é a cena final, é o lugar para onde eu estou indo, é com quem eu estou indo, é o que nós vamos desfrutar. Permanecer sobre isso é você chegar até o fim. Muitas pessoas pensam que o sucesso ela é uma linha linear, mas o sucesso é uma linha linear cheia de altos e baixos. Sim, você vai continuar numa linha reta, mas cheia de altos e baixos. Momentos que você vai pensar em desistir, momentos que você vai pensar em parar, mas o que importa mesmo é continuar.
Hoje eu quero olhar para Jesus como nosso maior exemplo, de alguém que não só começou bem, mas terminou bem, porque esse é o grande segredo da vida. Começar um namoro é muito fácil, é muito bom. A primeira semana de casamento é uma lua de mel, os primeiros dias no emprego novo é o céu na terra. Mas a grande questão não é se você sabe começar bem, a grande questão é se você está pronto para terminar bem a corrida que lhe foi proposta. E Jesus não só começou bem, ele terminou bem. Jesus não só começou bem, ele venceu. Ele venceu todas as coisas e ele terminou de modo honroso e glorioso. Então, se tem alguém que pode nos ensinar, se tem alguém que tem autoridade para ensinar a igreja sobre a arte de permanecer, esse alguém é Jesus Cristo. E quando eu olho para a vida de Jesus, para a história de Jesus, eu aprendo muitas coisas, e a primeira delas é que nós precisamos conhecer o nosso destino final. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Sabe, poucos cristãos conhecem bem o livro do Apocalipse. Muitos cristãos têm medo de ler Apocalipse porque pensam que é um livro de terror. Mas não, Apocalipse é o livro de vitória. É a vitória de Deus sobre a morte, é a vitória da igreja sobre as lutas, é a vitória do cristão. Nós precisamos conhecer a cena final. A Bíblia diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para os seus. Então quando eu olho para a cena final, e eu sei que na cena final não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais desigualdade social, não tem mais violência, só alegria, festa e paz. Quando eu olho para a cena final, eu consigo passar pela jornada de modo diferente. Quando eu vejo a cena final, ou seja, quando eu conheço o final da história, o jeito de viver a história é diferente. E eu quero te perguntar, você conhece o seu destino final? Porque tem muita gente que não sabe qual é o seu destino final. Tem muita gente que desconhece as promessas que Deus tem para a nossa eternidade, as recompensas que Deus tem para os seus. João capítulo 6, verso 38, Jesus dá um testemunho dizendo o seguinte, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que ninguém se perca, mas ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu conheço o lugar de onde vim, eu sei o que eu vim fazer nessa terra, e eu também sei o meu destino final. Jesus está dizendo, o meu destino final não é o túmulo, é a ressurreição. O meu destino final não é a derrota, é a vitória sobre todas as coisas. Jesus tem de forma muito clara o destino final dele, e isso o ajudou a permanecer de modo firme e constante em toda a sua trajetória. Para você permanecer firme, você precisa saber para onde você está indo. Nós viemos do céu e nós retornaremos para o céu. Nós não trouxemos nada para essa vida, e embora você esteja se matando para conquistar muita coisa, você também não vai levar nada dessa vida. Você precisa ter consciência disso. Você veio nu, você veio do pó, e ao pó você retornará. Mas sim, há coisas que Deus colocou nas Escrituras que nós levamos para a eternidade. Há processos, há investimentos que terão retorno na eternidade. Então você precisa ter consciência disso. Sabe, uma vez eu estava indo para Campos do Jordão com a minha esposa, eu ainda pastoreava no interior de São Paulo, em Vinhedo, e nós tivemos ali um feriado, uma folga, e um casal de amigos nos convidou. E ele disse assim, olha, como vocês nunca foram para Campos do Jordão, segue a gente. E a gente foi seguindo o carro deles. Nós pegamos lá em Vinhedo, a Anhanguera, depois nós caímos na Marginal, e aí a ideia era seguir lá na frente, poder pegar Dom Pedro, subir a serra, enfim, chegar em Campos do Jordão, mas eu não conhecia o caminho. Eu sei que na Marginal Tietê, ali há muita confusão, o trânsito é muito confuso, e um carro igualzinho ao carro do meu amigo entrou na nossa frente, e eu não percebi. E eu comecei a seguir aquele carro, e seguindo aquele carro por uma
um tempo, uma jornada, até que talvez a ficha caiu de que a gente estava indo para um lugar muito diferente. Sabe o que eu quero te dizer? Sem consciência de destino, até o que parece certo pode te levar para o lugar errado. Eu não sabia o caminho, usei um parâmetro errado, e eu estava indo para o caminho errado por causa disso. Quando você não sabe para onde você vai, todos os caminhos parecem certos. Quando você não tem Cristo como referência, como único Senhor, mediador da salvação, aquele que pode te levar ao Pai, muitos outros vão te assediar com falsas promessas, e pode ser que você siga a referência errada e chegue no lugar errado. Para permanecer, você precisa saber de onde você veio. E antes que você fosse pó da terra, você já era um sonho de Deus. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, você já estava no coração e na mente de Deus. Foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse existir. Ele tinha um sonho para a sua vida nessa terra. Ele tem uma missão, um propósito para você nesse lugar. E há sim uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas há promessas de recompensa. Tem gente que é muito rico nessa terra e vai ser pobre no céu, porque gastou todo o seu tempo, a sua saúde, em riquezas apenas materiais, e não investiu em riquezas espirituais. Mas tem muita gente que não tem nada aqui, e que vai ser muito, muito, muito rico e recompensado no céu. Qual é a cena final da sua vida? Para onde você está indo? Você não pode perder isso de mente. A segunda coisa que eu aprendo quando eu olho para a vida de Jesus do início ao fim, é que Ele equilibrava a sua energia. Você sabe que a sua energia é limitada? Que você não tem uma energia ilimitada? Que todo dia, assim como um carro precisa ser plugado para recarregar, ou abastecido no posto para andar, você precisa alimentar a sua energia para você ter disposição e vida? Você sabia que se a sua energia é limitada, você precisa direcionar a sua energia e canalizá-la para aquilo que é estratégico? Porque a nossa falta de consciência de que a nossa energia é limitada, sabe o que faz com a gente? Faz com que a gente desperdice energia o tempo todo, em todo lugar. Você já passou uma experiência de estar com 5% de bateria no seu celular? E estar na rua sem um lugar para carregar? É desesperador. Sabe o que eu faço? Eu coloco no modo avião. Sabe o que eu estou dizendo para o meu celular? Você não vai gastar energia à toa. Eu vou precisar de você para fazer uma ligação. Eu vou precisar de você para acessar o mapa. Então, quando eu precisar de você, eu ligo a internet, eu gasto a sua energia, mas até lá você vai ficar inoperante. Porque a energia dele é limitada. Quando a gente tem consciência de que a nossa energia é limitada, você aprende a administrar a sua energia e a canalizá-la de modo que você vai ter resultado estratégico na sua vida. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Muita gente andando com tanque vazio. O meu carro, por exemplo, quando ele chega a um determinado índice de energia, a potência do motor cai. E eu vou tentar fazer uma ultrapassagem, subir um morro, não tem potência. Se ele tiver com um índice de energia muito baixo, ele, que é um carro extremamente silencioso, começa a fazer um barulho do motor ensurdecedor. É muito barulho, pouca potência e nenhum resultado. É assim que eu tenho visto muitas pessoas viverem. Quando você está com energia baixa, você faz muito barulho, tem pouca potência e nenhum resultado. Fala muito, não faz nada e não colhe nada. É assim que tem muita gente vivendo, falando muito, fazendo barulho, mas cadê o resultado? Cadê os frutos? Onde estão os frutos? Onde estão os resultados? Eu vejo que da mesma forma que esse carro que perde o desempenho, você precisa pará-lo para reabastecer, tem muita gente que precisa parar urgentemente para encher o tanque. Tem muita gente que precisa parar para encher. Não dá para andar com o tanque vazio. Olha que Jesus fala em Marcos 6,30. Na verdade, aqui os apóstolos estão reunidos e Jesus, ele vai colher os testemunhos do que está acontecendo, e eles começam a falar. Havia tanta gente indo e vindo, eles não tinham tempo para comer. Aí Jesus fala assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Havia uma demanda, havia uma necessidade, havia muita gente, o povo estava com fome. Mas Jesus fala: vamos parar um pouco.
Vamos cuidar da gente um pouco, vamos encher o nosso balde um pouco. Jesus, ele sabia alternar entre entrega e abastecimento. Ele sabia alternar entre entregar e receber, porque, embora a missão seja divina, o corpo é humano. Jesus nos mostra aqui um ritmo, o ritmo do céu. Você está descansado, trabalha 6 dias, descansa, trabalha 6 dias, há um ritmo do céu, mas nós saímos por causa do pecado do ritmo que Deus desenhou. Por causa disso, a crise do pânico, ansiedade, burnout, esgotamento, porque nós saímos do ritmo. Na hora que era para descansar, a gente trabalha, na hora que é para trabalhar, a gente está distraído, e aí não tem resultado, e vai bater no desespero e ansiedade, pronto, doença. Lucas 5,15, apesar disso, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas, mas Jesus retirava-se para os lugares solitários. A fama de Jesus está crescendo, as pessoas começam a buscar Jesus de todos os lugares. Olha o que eu aprendo com Jesus: quanto maior a demanda, maior a necessidade de se abastecer. Quanto maior a necessidade, mais energia eu preciso ter. Se eu, por exemplo, estiver indo de carro agora para o norte de Minas, depois desse culto, eu vou parar o meu carro no primeiro posto e eu vou falar assim: olha, enche o tanque. Ele vai me perguntar o seguinte: enche até bater o alarme ou enche até a tampa? O que você vai responder? Enche até a tampa. Eu não sei se vai ter outro posto no caminho. Eu não sei daqui quanto tempo eu vou ter outra oportunidade para abastecer. Enche até a tampa. Quanto maior a jornada, mais o seu tanque tem que estar cheio. Quanto maior o seu desafio, mais você precisa estar abastecido. Martinho Lutero, certa vez ele disse que quando o seu dia estava muito cheio, era os dias em que ele mais precisava orar. Então naquele dia que ele tinha tanta coisa para fazer, ele testemunha que ele parava 3 horas para orar. A gente faz o inverso, é ou não é? Quanto mais cheio o dia, menos a gente ora. Quanto mais ocupado, menos a gente jejua. Quanto mais cheio, menos frequenta a igreja. Ou seja, é insanidade. Mateus 14, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele ainda estava sozinho. Jesus acabou de multiplicar os pães, e ele se retira para orar. Sabe o que Jesus me ensina aqui nesse texto? Sempre depois de toda grande entrega, você precisa parar. Toda vez que você entregar muito, toda vez que você fizer algo muito grande, você precisa fazer uma pausa estratégica. Parar também é algo espiritual. João 6,15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte. Jesus está no pico da fama, uma explosão de expectativa, as pessoas assediando ele e querendo proclamá-lo rei, mas ele sobe ao monte e não ao trono. Sabe o que Jesus me ensina? Que o mundo vai colocar tronos para você sentar que você não está preparado para estar, que o mundo vai te dar tronos não para te exaltar, mas para te destruir, que haverão oportunidades que você não está pronto para ocupar, e essas oportunidades vão acabar com você. E você precisa ter discernimento espiritual para entender se chegou o momento de sentar no trono ou se é o momento do monte. Se é o momento de você ocupar cargo ou se é o momento de você ir para o quarto orar. Se é momento de você estar à frente de um projeto ou se é momento de estar de joelhos no chão buscando ao Senhor. E Jesus me mostra exatamente isso. Este ainda não era o momento do trono, este era o momento do monte. Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O verbo aqui no grego indica uma ação contínua. Jesus se retirava continuamente para orar, não era de vez em quando. Tem crente, gente, que só ora quando alguém pede para orar. Tem crente que só ora se no ambiente ora. Tem crente que não tem vida de oração, e isso explica o porquê você faz muito barulho, tem pouca potência e nenhum resultado. Como permanecer? Equilibre a sua energia.
Olha o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E tem muita gente que não está fazendo nada porque está desconectado, está sem energia. Jesus sabia alternar entre entrega e retirada. Não viva em modo entrega contínuo. Até Jesus tinha o seu modo repouso. Retirada estratégica não é covardia, é sabedoria. Quem serve a todos, mas não cuida de si, em breve não servirá a ninguém. Quem serve a todos, mas não cuida de si, em breve não servirá a mais ninguém. Jesus sabia a hora de parar, porque a missão é divina, mas o corpo é humano. Outro teólogo disse assim: olha, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, agora eu não tenho como entregar a mensagem. O cavalo é a sua saúde. Deus te deu a sua saúde e te deu uma missão. Se você não cuidar da sua saúde, não tem como viver a missão. Só que o crente, como que ele é? Displicente com a saúde. Ele não tem uma alimentação saudável e balanceada. Ele não tem uma rotina de atividade física. Ele não cuida do seu emocional. Por isso ele não vive em missão. Por isso ele não desfruta do que Deus tem para ele. Porque a palavra do Senhor diz: eu estarei com vocês todos os dias. E sempre essa palavra vem precedida do envio da missão. Quem não equilibra a energia quebra antes de frutificar. Quem segue a Jesus aprende a parar no monte antes de andar sobre o mar. Não tem como andar sobre o mar se você não tem vida de oração. Não tem como viver o sobrenatural se você não tem vida com Deus. Não tem como viver coisas extraordinárias se você não tem tempo no seu quarto. Você precisa se encher. Você precisa substituir o seu tempo de redes sociais pelo seu tempo de oração. Olha no seu celular, quantas horas por dia você perde nas suas redes sociais? Olha, 2, 3, 4 horas por dia. Nunca foi falta de tempo, sempre foi falta de prioridade. Aquilo que é prioridade você faz. Todo mundo tem 24 horas por dia. Não existe mais nada democrático do que o tempo. Do pobre ao rico, da criança ao idoso, todos têm 24 horas por dia. Nunca foi questão de falta de tempo, sempre foi questão de prioridade. Você precisa substituir o tempo na frente da televisão por tempo de mesa com a sua família, com tempo de mesa com seus amigos. Você precisa substituir aquele rolar da tela infinito por caminhada, por exercício físico. Você precisa pensar numa alimentação, porque o homem é aquilo que come. Se você come açúcar, não tem energia. Se você come glúten, vive inflamado, vive doente. O homem é aquilo que come, tem que equilibrar a alimentação, tem que ter qualidade de sono, tem que dormir bem, acordar bem, porque senão não tem missão. Não dá para vencer com a reserva acesa no painel do carro. Não dá para chegar no destino com um quarto de gasolina. Tanque vazio não move chamado cheio. Tanque vazio não sustenta propósito grande. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus nesse texto é: mantenha o foco. Haverão distrações no caminho, muitas distrações no caminho, mas mantenha o foco. Se o diabo, querido, presta atenção nisso, se o diabo não conseguir derrubar você, ele vai tentar te distrair. Sabe por quê? O objetivo final do diabo é que você não chegue lá. Se você não chegar lá porque foi destruído ou distraído, tanto faz. Então, se ele tentou destruir o seu caráter, a sua integridade, não conseguiu, ele vai tentar te distrair com propostas. Manter o foco é dizer não para coisas boas. Manter o foco é dizer não para oportunidades. Isso é muito bom, mas não é para mim. É uma grande oportunidade, mas não para o meu momento de vida. Isso é extraordinário, mas não para a fase que eu estou. Você precisa aprender a dizer não para tudo que é bom e que pode te tirar do ótimo. Porque o inimigo, sabendo que Deus tem o ótimo para a sua vida, ele vai oferecer muita coisa boa. Porque para ele é mais barato que você viva o bom do que o ótimo. Cuidado. Tem gente que fala: é tão bom que parece de Deus. Não, tem coisa boa que vem do diabo também, para tirar você do sobrenatural e do extraordinário de Deus. Então mantenha o foco.
Em 2016 eu fui convidado para pregar em San Diego, na Califórnia, e depois dessa mensagem ali em San Diego, eu precisava fazer uma viagem de carro até São Francisco, que eu teria um compromisso na costa da Califórnia, e eu faria esse trajeto de carro. Interessante porque logo que eu aluguei o carro e comecei a subir, eu vi uma hamburgueria chamada Five Guys, e eu pensei, só tem aqui na Califórnia, não posso perder essa oportunidade. Sempre que eu viajo para pregar, é muito rápido, eu chego, desço no aeroporto, vou para a igreja, prego, volto, não dá tempo de conhecer, não dá tempo de desfrutar, e tem uma oportunidade no caminho, eu preciso parar. Afinal, Five Guys é uma das melhores hamburguerias. Na verdade é o Chick-fil-A, né? A gente agora é sempre Chick-fil-A. Mas o Chick-fil-A é o de frango, o Five Guys é o de boi. E aí eu parei, comi ali um sanduíche, voltei para o carro, continuei a jornada. Passou mais um pouco, eu vi uma outra lanchonete que só tem lá, chama In-N-Out. Eu falei, tenho que parar, não posso perder a oportunidade. Comi um pouco, voltei, entrei no carro, vi um Starbucks. Em 2016 não tinha Starbucks no Brasil. Falei, tem que tomar um cafezinho. Parei de novo, sabe o que aconteceu? Não cheguei em São Francisco, perdi o compromisso. Sabe por que eu estou te contando isso, querido? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o que te distrai agora te desvia do teu amanhã. Porque o que te distrai hoje te desvia do que Deus tem para você no amanhã. Você está chegando atrasado, você vai chegar depois, porque você está distraído com as propostas que tem na vida, com as distrações. Sim, coisas boas, mas que não é bom para você. Sim, coisas excelentes, mas não para o seu momento de vida, não para a fase que você está. Tem que ter sabedoria. Mateus 4, verso 8, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse, tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Presta atenção aqui, Jesus estava no deserto, fraco, com fome, cansado, mas focado. Jesus estava no deserto, fraco, cansado, com fome, mas extremamente focado. O inimigo está dizendo para ele o seguinte, olha, e nós já tivemos lá nesse Monte das Tentações, é um lugar muito alto, e de fato lá de cima você vê muitos e muitos lugares, e o diabo mostrou para ele todos os reinos da terra, e falou assim, eu vou te dar tudo isso daí. Mas Jesus estava focado. O que adianta ter os reinos da terra, se o meu pai falou que ele me daria toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra? Era bom, mas não diante do ótimo de Deus. Era bom, é bom para quem? Para quem não reinaria sobre toda a eternidade. É bom para quem? Para quem não teria autoridade nos céus e debaixo da terra. Se Jesus, ele aceita o bom, ele perde o ótimo. Então ele está cansado, ele está faminto, mas ele está focado. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Satanás tentou distrair Jesus com uma vida sem dor, sem sofrimento e sem oposição. Tem muita gente pedindo isso para Deus, uma vida sem dor, sem sofrimento e sem oposição. Sabe quem é que vai te dar esse tipo de vida? É Satanás, se você se prostrar a ele. Tem muito crente pedindo para Deus um ministério sem esforço, sem dedicação, sem sacrifício, sem renúncia. Sabe quem foi que prometeu ministério sem dor, sem sacrifício e sem renúncia? Satanás. Hoje meu filho estava lendo a Bíblia, estava tomando banho de manhã, ele lendo a Bíblia na sala, e lá do banheiro eu ouvi ele perguntando para Keila, o que ele perguntou? Eu esqueci aqui, o que é decapitar? Porque ele estava vendo como que os apóstolos morreram. Querido, não tem ministério sem dor, não tem ministério sem sacrifício, não tem ministério sem dedicação. Aqui Satanás está oferecendo para Jesus coisas boas que iam tirar ele daquilo que o Senhor tinha preparado para ele, mas Jesus não se distraiu com os aplausos da multidão, Jesus não se perdeu com as facilidades do povo, Jesus não se iludiu com as oportunidades, ele não se envaideceu com os elogios, ele não cedeu à pressão popular, porque ele tinha foco, ele sabia aonde ele queria chegar. Maturidade espiritual é você seguir, mesmo quando há muitas oportunidades para tirar você do caminho. Tem muita gente que troca de emprego o tempo todo por causa de 10, 15, 20 reais a mais. Tem muita gente que muda de cidade, de estado e de país por causa de 1, 2, 3, 4 reais a mais. Tem muita gente que o diabo fica brincando com ele igual marionete.
Coloca ele numa igreja, ele começa a crescer, florescer, começa a ganhar corpo, começa a se tornar maduro. O diabo vem e faz uma proposta para levar ele para uma cidade que lá ele não tem uma igreja, vai demorar para ele se conectar, vai se enraizar, e essa pessoa fica num limbo e se perde no processo. É assim que o diabo trabalha, é assim que o diabo faz. Tenha foco, onde Deus te plantou, onde Deus quer que você floresça, onde Deus quer que você frutifique, permaneça onde você está, porque o lírio do campo só veste do melhor dessa terra, porque ele está plantado aonde Deus o colocou, e o passarinho só come do melhor dessa terra, porque está fazendo o que Deus mandou. Você só floresce quando você está plantado onde Deus te colocou, você só come do melhor dessa terra quando você está em obediência a Deus. Tenha foco, aprenda a dizer não para coisas boas, aprenda a dizer não para oportunidades. É bom, é legal, mas não é para mim. É bom, é legal, mas não é para o meu momento de vida. É bom, é legal, mas não para o meu contexto. Eu me lembro quando o meu segundo filho nasceu, estava fazendo um mestrado em São Paulo, fazendo inglês, inúmeros cursos, viajando, até que Deus levanta uma pessoa e fala assim: Juan, para, você está arrastando a sua família. Tua esposa não tem força para te acompanhar, você vai matar ela, para. E eu tive que trancar o mestrado, tranquei o meu curso de inglês, parei de viajar. Por quê? Tudo bom, mestrado é bom, inglês é bom, viagem é bom, mas não era para aquele tempo da minha vida, não era para o contexto em que eu estava, não era para a fase em que eu estava vivendo. Depois que os meus filhos cresceram, voltei a fazer tudo o que eu fazia antes, mas agora, num novo tempo, num novo contexto, numa nova fase. Tenha foco. A quarta coisa que eu aprendo com Jesus é: seja resiliente. Jesus permaneceu apesar das pressões, traições e oposições. Pensa comigo, o destino de Jesus era incrível, sim ou não? O destino de Jesus era incrível, igreja, sim ou não? Vencer a condenação do pecado, matar a morte, ressuscitar ao terceiro dia, receber o nome que está acima de todo nome, se assentar à direita do Pai, ter autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. O destino de Jesus era incrível, mas e o caminho dele? Um caminho de cruz, um caminho aonde ele foi insultado, o Filho de Deus, insultado. No caminho ele foi mal falado, perfeito, sem erros, mal falado, acusado falsamente de pecados, açoitado, ele apanhou das criaturas, negado pelos seus da própria casa, criticado, traído. Para permanecer, gente, a gente tem que ter resiliência. Tem que ter foco diante das oportunidades, resiliência diante do sofrimento. Foco diante das coisas boas, resiliência diante da perseguição. Para permanecer, nós precisamos de resiliência, porque na sua jornada, se você não sabe disso, eu quero te dizer, você vai ser traído. Quem ainda não foi traído, antes de morrer, ainda vai ser. Você vai experimentar por insultos, e às vezes você vai ser mal falado pelas pessoas que você mais ama, mais se dedicou, mais se entregou. Vai ser negado pelos seus, vai ser abandonado por gente que você nunca pensou que te abandonaria. Mas sabe, quando eu olho para Jesus, eu entendo uma coisa: Ele era o Filho de Deus, Ele era perfeito, Ele nunca cometeu um erro. Ele nunca errou com uma pessoa, ele nunca errou ao falar algo, ele nunca errou na liderança dele, e ele foi negado, ele foi traído. Sabe o que eu aprendo aqui? Não tem como evitar a traição, não tem como evitar o abandono, e a traição, o abandono não tem a ver com quem você é, tem a ver com o coração daqueles que estão ao seu lado, que muitas vezes tem um coração duro, egoísta, individualista, vaidoso, interesseiro. Então, se eu não posso evitar a traição, se eu não posso evitar a negação, eu preciso me preparar para ela. Resiliência. Eu preciso me preparar para a negação, para a traição, para ser mal falado, para ser criticado. É como o pneu do carro, tem como evitar de um pneu furar? Não tem.
Mas tem como você se preparar. Abre o porta-mala, vê se o step está lá. Vê se o macaco está lá, vê se a chave de roda está lá. Fica preparado, porque vai acontecer em algum momento. Então se prepare para a dor, se prepare para o sofrimento, se prepare para a perseguição, porque não tem um ser humano na face dessa terra que não tenha passado por isso. Agora olha o que diz as Escrituras, Hebreus 12:3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem percam o ânimo. Então, querido, quando você for traído, lembra de Jesus, porque você já traiu alguém, seja no pensamento, seja na fala, mas Jesus nunca traiu ninguém, foi traído. Quando falarem mal de você, lembra de Jesus, porque ninguém tinha motivo para falar mal daquele que estava morrendo para dar salvação, mas as pessoas têm sim motivo para falar mal de mim. E se você não tem, eu posso descrever pelo menos 10 motivos para você sair daqui hoje falando mal de mim. E o pouco que você já fala, você não sabe de nada. Se você me conhecesse mais, você poderia falar muito mais, mas Jesus não. Jesus não. Então quando alguém fala mal de mim, eu penso o seguinte: olha, poderia ela estar falando mais, mas Jesus não, Ele suportou, então eu vou permanecer. João 7,12, entre a multidão haviam muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam é homem de Deus, outros dizem ele está enganando o povo. Queridos, quantas pessoas já chegaram para mim e já falaram assim: todo pastor é pilantra, todo pastor é ladrão, todo pastor é pedófilo, todo pastor é salafrário. Mas Jesus não tinha motivo. Nós damos motivos para eles falarem, mas Jesus nunca deu motivo. Então o texto de Hebreus fala: olha, lembra de Jesus que suportou tudo isso, para que você não desanime, para que você permaneça. João 7,5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, nem mesmo a família dele cria nele. Lucas 22:21, aquele que vai trair está comigo na mesa. O que ele mais cuidou, o que ele mais amou, e ele tratou com carinho. Olha como que Jesus se preparou para a traição. Ele já sabia que seria traído, mas ele se preparou para ser traído. E quando estava perto da traição, ele não bateu em Judas, ele não agrediu Judas, mas ele deu um pão molhado, que era um ato de carinho e de amor. Ele se preparou para aquilo. Lucas 22:61, o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Depois que Pedro havia negado ele, Jesus se preparou para restaurar Pedro. Ele preparou para ser negado de tal maneira que quando Pedro negou, ele estava pronto para restaurar a fé de Pedro, para restaurar a espiritualidade de Pedro. Marcos 3:6, então os fariseus saíram e começaram a conspirar contra ele, sobre como poderiam matá-lo. Alguém que veio para morrer pelos homens. O povo estava planejando matar ele antes da hora. E aí Hebreus vem para me dizer: olha, quando você estiver sendo insultado, perseguido, traído, injustiçado, lembre-se do que Jesus passou e seja resiliente. Jesus não se perdeu na dor, não se paralisou na tragédia, ele manteve o seu foco na missão. Mas gente, eu sei, não é fácil. Às vezes a gente passa por coisa na vida que a gente pensa em desistir. Nesses 7 anos eu já pensei em desistir, já pensei em chutar o balde inúmeras vezes, diante de desafios, dificuldades, de ingratidão, de traição, de abandono. Mas aí a gente nessa hora tem que fazer um exercício, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e lembrar de tudo que Ele viveu e passou para permanecer firme na missão. Maturidade espiritual é seguir mesmo quando o cenário não é favorável. Deus não desistiu de você, por que você vai desistir dele? Deus não desistiu de te abençoar, por que você vai desistir de viver uma vida abençoada? Deus não desistiu do seu ministério, por que você vai desistir de viver uma vida ministerial? E aqui entra o 5º ponto: persevere. Há uma construção de raciocínio aqui, há uma linha racional sendo criada, há uma lógica sistêmica. Persevere, porque parar custa muito mais caro do que continuar. Quando a gente está cansado,
quando a gente está frustrado, quando a gente está ferido, a primeira coisa que a gente pensa é parar. Quando está com dor, está no meio de uma cirurgia, acabou a anestesia, começou a sentir dor, o que você pede para o médico? Para. Quando a gente está sofrendo, o primeiro impulso é parar, mas parar custa mais caro do que continuar, porque quando você para, depois você tem que retomar. Já parou de acordar todo dia no mesmo horário nas férias? E ficou 30 dias acordando qualquer hora, e depois teve que voltar a acordar cedinho? É muito mais difícil do que se você mantivesse o horário nas férias. Já parou de fazer atividade física uma semana que seja, e depois tem que retomar? É muito mais difícil retomar do que manter um pouquinho todo dia. Já teve que abrir mão da dieta, ganhou sobrepeso, veio diabetes, hipertensão, teve que fazer a dieta de novo? É muito mais difícil. Parar custa muito mais caro. Vou parar, vou desistir, depois vai ter que retomar, vai ter que começar do zero, vai ter que começar de novo. Está cansado? Descansa, mas não para. Está passando por uma crise? Entra para o quarto, ajoelha, ora, descansa, mas não para. Mateus 26:39, indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está diante do momento mais difícil da sua vida, o momento em que ele será esmagado. E ele ora ao Pai dizendo: humanamente falando, vai ser difícil, e eu não sei se eu vou conseguir. Se for da tua vontade, se o Senhor puder me aliviar disso, ok, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Aqui está o coração da perseverança. O coração da perseverança é: eu não vou fazer o que é fácil, eu não vou fazer só o que eu quero, eu não vou fazer só o que não tem dor. O coração da perseverança é a submissão e a obediência a Deus. Está doendo, mas faz parte. Estou sofrendo, mas faz parte. Estou sendo perseguido, mas faz parte. O coração da perseverança é a obediência a Deus. Em sexto lugar, foque na recompensa. A estrada é dura, mas o destino é glorioso. Foca na recompensa. A vida aqui na terra, gente, é isso aqui. Olha o que a gente tem pela frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos eternos. Deus nos fez para sermos imortais, não eternos. Porque eterno é algo que também não tem início. Eterno não tem início e nem tem fim. Deus nos fez para sermos imortais. Nós tivemos um início, mas existe uma vida de imortalidade pela frente. Não foca na dor do momento, foca naquilo que Deus te prometeu para a eternidade. O nosso destino é glorioso. Quem foca na dor vai parar, quem foca no sofrimento vai parar, mas quem foca na eternidade vai prosseguir. A estrada nem sempre é bonita. Eu contei aqui no primeiro culto que no dia 8 de janeiro desse ano nós tivemos o nosso aniversário de casamento e a gente deu uma fugidinha aqui para Lapinha da Serra. Não sei quantos conhecem Lapinha da Serra, é um lugar maravilhoso, 2 horinhas de BH. Quantos conhecem Lapinha da Serra? Se você não conhece, está aqui uma dica para você de um passeio muito legal, 2 horas de BH, mas são quase 30, 40 quilômetros de terra. E nós fomos em janeiro, muita chuva, lama, buraco. No meio do caminho, várias vezes a gente pensou: esse carro não passa aqui não, vamos voltar. Mas a gente continuou. Quando chegamos na Lapinha da Serra e a gente viu aquela paisagem linda, maravilhosa, aquela sensação, valeu a pena. Gente, a estrada nem sempre é bonita, a estrada nem sempre é boa, mas o destino que Deus tem preparado para os seus, ele é glorioso. Não foca no que você está vendo, foca no que Deus prometeu. Não foca no que você está sentindo, não foca nas emoções, foca naquilo que Deus disse que aconteceria. Deus falou para Abraão: eu vou fazer de você pai de uma nação. Mas Deus, eu não tenho filhos. Deus, eu já estou com a idade avançada. Foca no que eu te prometi. Feche os teus olhos e seja guiado pela voz, e só abre os seus olhos quando aquilo que eu falei que ia acontecer de fato estiver acontecendo. Até lá, seja movido pelo que você está ouvindo e não pelo que você está vendo.
Seja movido por aquilo que você está ouvindo e não pelo que você está sentindo. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Filipenses 2. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não são comparados à glória eterna que Ele está preparando para os seus. A Bíblia diz que quando se trata do que Deus está preparando para nós, nenhum olho humano jamais viu, nenhuma mente humana jamais conseguiu compreender, nenhum criativo ou sonhador jamais conseguiu sonhar com esse lugar que Ele está preparando para nós, com esse tipo de vida que a gente vai ter, e é algo tão extraordinário e maravilhoso, que tudo aquilo que a gente tem como mais valioso nessa terra, que é o ouro e as pedras preciosas, no céu serão usadas para a gente pisar. Para você ter ideia do tipo de vida que Deus está preparando para os seus. Lá sim é descanso eterno, lá sim é prazer eterno, lá sim é missão plena, porque se a gente nessa terra, por causa do pecado, consegue ocupar talvez de 10 a 20% da nossa capacidade cognitiva, e com essa capacidade cognitiva limitada por causa do pecado, a gente cria músicas lindas, artes maravilhosas, inventa coisas incríveis, e imagina tudo o que a gente vai poder fazer no céu, sem a influência do pecado, com 100% da nossa capacidade intelectual restaurada. Imagina como que vai ser essa vida nesse lugar, imagina as recompensas que Deus tem prometido para aqueles que são fiéis, para aqueles que vão terminar a missão. Foca na recompensa, e por último, para a gente fechar, permaneça conectado. Jesus nunca andou sozinho. João 15, verso 4, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Olha o que Jesus diz aqui: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Sabe o que Jesus diz aqui? Que se você permanece nele e ele em você, você pede o que você quiser e ele te dá. Olha o poder de você estar conectado. Mas quando a gente não tem conexão, tudo é mais difícil. Quando a gente não tem conexão, as coisas não funcionam. Uma tarefa simples não funciona. Essa semana um amigo mandou para mim falando assim: pastor, estou tentando fazer inscrição. Ele é pastor de uma outra igreja, de uma Assembleia de Deus em BH. Mandou para mim: estou tentando fazer inscrição no fórum, na imersão de gestão e liderança. Não está conseguindo, fica rodando aqui e não executa. Eu mandei para a Priscila. Priscila entrou com o Prover, que é o nosso sistema de dados e base. Está tudo certo aqui, deve ser a internet dele, porque a internet dele estava ruim, nem fazer uma inscrição ele estava conseguindo. Quando a sua conexão com a internet é ruim, nem abrir um aplicativo você abre, nem fazer uma chamada você faz. É por isso que você está cansado, esgotado, porque você está tentando fazer sem Deus. A maior tentação do ser humano pós-moderno é tentar viver a vida sem Deus, é acordar sem orar, é sair da cama sem ler a Bíblia, é sair de casa sem buscar a direção, é ir para uma reunião sem pedir a proteção, é tomar decisão sem pedir sabedoria. A maior tentação da vida pós-moderna é tentar viver um ministério sem Deus, é pregar sem Deus, é cantar sem Deus, é ensinar sem Deus, mas sem Deus nada podeis fazer. Pode ser o iPhone 17, sem internet, você não vende ele por R$1. Pode ser o último MacBook que lançou, sem conexão com a internet, não tem valor de mercado. Pode ser o novo carro elétrico, sem internet, não serve para nada. Sem conexão espiritual, não anda, não fala, não prega, não ensina, não tem resultado. Muito barulho, pouca potência, nenhum resultado. Muito barulho, pouca potência, nenhum resultado. Motor desgastado, porque anda acelerado, mas não tem resultado. Pastor, diante de tudo que eu ouvi, qual que é a única coisa que eu preciso fazer?
voltar para a presença de Deus. Voltar a priorizar as primeiras coisas, o que é importante. Não dá, gente, para acordar sem orar. Não dá para sair da cama sem pedir a proteção de Deus. Não dá para ir trabalhar sem pedir sabedoria. Não dá para ir para uma reunião sem pedir discernimento. Não dá para tomar decisão sem pedir a Deus ajuda. Não dá. Por isso eu queria convidar você a orar nesse momento, porque permanecer não é aguentar, é estar conectado. O ramo que não se conecta não frutifica. Eu quero te dar a oportunidade de se reconectar de novo, de realinhar o seu foco, a sua motivação. Eu quero te dar a oportunidade de voltar para a presença de Deus, porque a vida do cristão na presença de Deus é um flow, é sem esforço. É como um avião que anda no vento de polpa. Sem o vento de polpa, o motor está ligado e aquele jato chega no máximo 400 km por hora. No vento de polpa, desliga o motor, põe modo cruzeiro, vento de polpa, 800 km por hora, sem gastar energia. O cristão com Deus, ele anda no flow, porque é o Espírito que fala, é o Espírito que faz, é o Espírito Santo, é Deus, é o mover de Deus, é a unção de Deus, é a autoridade de Deus, é o poder de Deus, é Deus, e o que está faltando para você hoje é Deus. O que está faltando para você hoje é a presença de Deus. O que está faltando para você é unção. O que está faltando para você é o fruto do Espírito. O que está faltando para você é o derramamento do Espírito Santo, porque Efésios diz que você pode ter, mas você pode ser cheio, e muitos escolheram só ter e não transbordar. Mas você hoje tem a oportunidade de se reconectar. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso em espírito de oração. Toma uma decisão. Não sai daqui com a mesma postura de coração. O que você vai viver nesse novo semestre tem muito a ver com as decisões que você está tomando agora. Tem proposta que você precisa dizer não? Tem oportunidades que hoje você precisa renunciar para se manter focado? Tem coisas que são muito boas, mas que não são para esse momento de vida em que você está, não é para essa fase. Tem trono que você precisa descer e ir para o monte, e ir para o quarto, porque a exposição expõe. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra não volta vazia. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina os nossos caminhos, ela traz direção para as nossas vidas, e a tua palavra hoje trouxe direção. Direção para quem estava pensando em parar, direção para quem estava pensando em desistir, direção para quem está distraído, para quem está perdido, direção para quem já estava parado. A tua palavra hoje, ela vem nos trazer uma confirmação. Permaneça, porque há bênçãos que estão ligados à permanência. Pai, nos sustenta diante das distrações, assim como o Senhor sustentou Jesus, mas nos sustenta também diante do sofrimento, como o Senhor sustentou Jesus, e nos ajude, Pai, a terminar bem essa corrida que nos foi proposta, a chegar bem, a concluir bem, a poder falar como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, agora a minha vida está sendo ofertada como libação ao Senhor. E Deus, nos enche da tua presença até transbordar. Mais, Senhor, mais intimidade, mais comunhão, mais santidade, mais integridade, mais temor, mais piedade, mais conexão, mais fome, mais sede, mais da tua palavra, Senhor, mais do Senhor.
Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz...